Olá, boa tarde. Estão escutando? Espero que sim. Eu vou começar então a apresentação. Prazer a todos, é uma alegria muito grande estar apresentando novamente aqui no seminário da Rede Anlat, participando das metodologias transformadoras no seminário discente aqui do grupo de pesquisa do Processo Com. Então, a pesquisa que eu vou apresentar para vocês é a parte que eu estou desenvolvendo da questão da problematização como método, dentro do meu desenvolvimento metodológico, e é muito interessante porque agora, nesse semestre de 2016, surgiu uma disciplina no programa de pós-graduação em educação lá da URGS, uma disciplina com esse nome, Problematização como Método, e uma disciplina na psicologia social, também titulada Problematização como Método. E me chamou muito a atenção, fui dar uma olhada, então, no que o pessoal estava trabalhando para problematizar, então, e desenvolver essas questões metodológicas. E, para minha surpresa, eles estavam trabalhando com a questão da filosofia da diferença, principalmente trabalhando com a questão da arqueologia e da genealogia. Então, principalmente nessas duas disciplinas que estão trabalhando essa questão da problematização, tem todo o desenvolvimento da questão do saber pela questão arqueológica e todo o desenvolvimento da questão genealógica com a questão do poder, e seria, por exemplo, existe muitos autores que desenvolvem bem essa questão do saber, poder, subjetivação na obra do Foucault, e tem uma leitura também que o Deleuze faz, que a obra toda seria essa questão da arquigenealogia, tendo a última parte que seria uma estética da existência, que seria a parte da ética, do cuidado de si, envolvendo a parte da subjetivação. Então, tendo uma problemática, que nem aqui no meu no meu título, eu tenho essas normalizações do saber-poder dentro dos programas de pós-graduação. Isso significa que eu vou ter uma construção do meu problema e da minha problematização durante toda a pesquisa que tem a ver como o objeto de estudo, em dado momento, pode ser problematizado através de uma certa prática institucional e de um certo aparato de conhecimento. Então, trabalhar com essa problematização do método dentro dessa lógica da filosofia da diferença faz a gente pensar na questão de como, hoje, no presente, eu tenho uma prática institucional e eu tenho determinado conhecimento que está sendo desenvolvido por essa instituição para fazer a minha conexão e para desenvolver a minha problematização. Então, é muito interessante que, em teatro filosófico, quando o Foucault fala e desenvolve todo o seu trabalho, ele pergunta qual é a resposta à pergunta, e ele responde: o problema. Como resolver o problema? Deslocando a pergunta. O problema escapa à lógica do terceiro excluído, pois ele é uma multiplicidade dispersa. Então, desenvolvimento da filosofia da diferença dentro do campo da comunicação ganhou bastante território e vem sendo problematizado, e é muito interessante porque faz toda essa questão de pensar a representação e pensar o pensamento como experiência. Então, de que forma a gente pode desterritorializar todo esse pensamento que começa com Aristóteles, começa com Platão, com uma filosofia da dialética com Hegel, todo esse pensamento do sim ou do não, da dualidade, para pensar as questões de multiplicidade. Só que, no campo da comunicação, muitas vezes, quando os alunos vão trabalhar com toda essa questão que pensa muito mais o pensamento do que o conhecimento científico, eles têm uma grande dificuldade em pensar essa problematização de uma forma aplicável. E é aí que eu comecei a fazer umas conexões entre a transmetodologia desenvolvida pelo professor Maldonado e todo esse trabalho da filosofia da diferença que vem com essas problemáticas da arqueogenealogia e da estética da existência, e está muito focado, por exemplo, isso que o Foucault desenvolveu, que o problema ele escapa à lógica do terceiro excluído, pois ele é uma multiplicidade dispersa. A gente vai encontrar isso muito próximo do que o Maldonado desenvolve, que construir teoria e metodologia em comunicação hoje implica a realização de intenso investimento de caráter cognitivo, lógico, vivencial, histórico e político.
Então, eu fui fazendo essa reflexão entre esses trabalhos desenvolvidos por esses filósofos da diferença e a transmetodologia, e pensando como isso pode ajudar os alunos a desenvolver a problematização, então, como método, dentro do campo da comunicação. Então, a gente vai pegar a problematização, ela não quer dizer representação de um objeto pré-existente, nem tampouco a criação pelo discurso de um objeto que não existe. A problematização ela não deve ser compreendida como uma categoria analítica, mas sim como uma atitude de engajamento no ultrapassamento dos limites impostos ao pensamento. Então, a problematização é o pensamento em experiência. Mas como fazer esse pensamento em experiência aqui dentro do campo da comunicação? Então, é aí que o professor Maldonado desenvolve algumas coisas muito interessantes que eu vou compartilhar com vocês, que é possível adotar uma perspectiva transmetodológica que conjugue propostas metodológicas mistas e interrelacione as construções conceituais ao entrelaçamento de lógicas diversas, tão pertinentes para as problemáticas, então, aqui no campo da comunicação. Pensar a problemática em uma investigação que adota a proposta transmetodológica é construir o problema de pesquisa aprofundando fundamentalmente em 3 dimensões. Depois eu vou voltar aqui. A contextualização do problema, da pesquisa empírica e da praxis teórica. Então, como é que isso funciona? A contextualização do problema, situando nos múltiplos contextos, da pesquisa empírica como esse recurso metodológico e da praxis teórica como meio de trabalhar com os conceitos de forma crítica e renovadora. Então, é possível pensar que essas dimensões, ao convergirem juntas, ajudam a estabelecer uma epistemologia, que é transmetodológica, heurística, mas, acima de tudo, crítica, na hora de conjugar essas práticas teóricas às estratégias metodológicas de caráter multicontextual da pesquisa em comunicação. Então, voltando aqui na apresentação, como a gente poderia, então, pensar essa problematização? Como se constrói, como se constitui, como se agencia, como se processa, como e de que modo isso se torna possível, de que modo tudo isso hoje se apresenta como um problema. Então, a gente pode seguir se questionando como o saber sobre metodologia aparece e se transforma, de que modo as condições históricas permitiram que os mesmos surgissem, se desenvolvessem e se modificassem. Como pensar os percursos de formação do discurso metodológico aqui, dentro do campo da comunicação. Então, essa característica da transmetodologia aliada a essa filosofia da diferença, e isso é bem interessante porque eu comecei como bolsista de iniciação científica, participando de 2 grupos de investigação, um que era o processo com, e eu desenvolvia muito, então, essas questões metodológicas, e o outro grupo, na época, era aqui na Unicinos, que era o GEPAV, depois, quando eu fui lá para a URGS, era o GEPESC, que está dentro da linha de cultura e significação, pensando, então, essa pragmática crítica, e estudando essas 2 vertentes teóricas, tanto a filosofia da diferença, que vai apresentar modos de perguntar muito voltados com essa questão genealógica, retomando muito do trabalho de Nietzsche, a gente também vai retomar, dentro da linha do processo com, trabalhando com a transmetodologia, essa capacidade de pensar através de um pensamento multilético, através desse pensamento diverso, é possível fazer essas conexões. Então, essa característica faz da transmetodologia um importante renovador epistêmico, pois une pensamento e experiência, de forma a conjugar diferentes saberes, vivências, tecnologias e estratégias metodológicas. Então, aqui, o primeiro ponto que eu destaquei de fazer esse cruzamento entre essas 2 vertentes o primeiro é situar o ser humano como elemento central da pesquisa, ou seja, é livrar-se de uma lógica hegemônica que visa apenas o lucro, o capital, para desenvolver uma ecologia científica. O Boaventura de Souza Santos é um autor que desenvolve muito, e ele diz que é possível promover o diálogo entre o saber científico e o saber
humanístico. Dessa forma, uma ecologia científica significa não apenas compreender o mundo ou explicá-lo, mas também transformá-lo. É fazer o conhecimento científico se confrontar com outros conhecimentos, reconhecendo a diversidade. Nessa ecologia, o pesquisador pode ampliar a sua visão de mundo, por exemplo, ao estudar as mais diversas relações entre seres vivos e os meios onde esses vivem, ele passa também a refletir sobre as suas recíprocas influências, gerando diferentes conhecimentos. Isso se conecta muito com a questão genealógica, qual é a emergência que está acontecendo hoje em dia no presente, como isso vem se desenvolvendo. É importante reconhecer que não há conhecimento puro, nem conhecimento completo, mas que há constelações de conhecimento, isso o Boaventura vai falar, mas se a gente pegar na obra do Benjamin, a gente também vai desenvolver muito a questão do pensamento como uma constelação, e pode-se afirmar que a diversidade epistêmica é infinita. Desse modo, para realizar uma pesquisa é importante ter uma abordagem aberta para a pluralidade, e essa razão ela deixa de ser instrumental e passa a ser de diálogo múltiplo. O que isso significa? Significa que, com uma visão epistêmica abrangente, o pesquisador ele passa a investigar com uma praxe de saber heterogêneo. Nessa praxe, há um cruzamento do conhecimento e, portanto, uma constante criação e renovação. O desafio é romper com um saber centralizador, não apenas na teoria, mas como uma prática constante do processo de pesquisar. Nessa perspectiva, ao alimentar-se das teorias das mais diversas disciplinas, é necessário ter uma postura construtiva transdisciplinar, ou seja, tudo isso que a gente vem acompanhando durante todos esses dias, desde quarta-feira, assistindo às pesquisas dos colegas e escutando como a gente tenta sair da academia, principalmente aquela proposta do colega que foi problematizar o jornalismo junto com os alunos e conseguiu fazer um site, conseguiu desenvolver, conseguiu fazer essa reportagem com o conhecimento e o desenvolvimento dos alunos, problematizando questões atuais. Tudo isso são questões que a gente pode usar os conhecimentos epistemológicos não restritamente sendo uma linha ou sendo de um conhecimento, eu sou da psicologia, ou eu sou da comunicação, ou eu sou da educação, mas conseguindo problematizar essas entradas em conjunto. Então, aqui, o objeto empírico, é importante pensar que nessa problematização ele não está dado, ele é resultado da inter-relação de teorias e concepções metodológicas. Essa elaboração exige do pesquisador, então, essa perspectiva heurística, que é situar-se longe das correntes especulativas, abstratas, formais, propondo uma multilética, que é o que o professor Maldonado desenvolve, né, combinando essa praxis teórica e empírica no processo heurístico das descobertas e fabricações. Então, essa questão de fazer os sensos científicos fluírem, explorando em outros âmbitos o conhecimento, como, por exemplo, os bons sensos culturais, isso aí a gente pode pensar muito nesse desenvolvimento que é a pesquisa do professor Nicolás, que não está só, por exemplo, em livros, não está sendo, por exemplo, buscado diretamente numa biblioteca ou num site de pesquisa, mas com o uso da câmera, produzir todo esse material que daqui a um pouco pode ser retomado como uma fonte de pesquisa. Ok. Então, aqui, para encerrar, então, que o meu tempo agora se esgotou, ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção e a sua construção. Quem ensina, aprende, e ao ensinar, e quem aprende, ensina ao aprender. Eu acho que isso é muito condizente com a filosofia da diferença que a gente vem trabalhando, principalmente dentro da linha de cultura e significação, mas também faz um diálogo extremamente importante dentro da transmetodologia que é trabalhada dentro do grupo. Eu acho que cada vez mais estudando esses dois discursos, que às vezes fica muito legitimado dentro de determinados grupos e faz exclusão de outros, eu acho que a gente cria uma boa oportunidade aqui para debater, como foi, por exemplo, a primeira mesa que a gente teve com o professor Gustavo, com o professor esqueci o nome, João. Então, por exemplo, várias coisas que eles comentaram sobre a questão discursiva, sobre a questão genealógica, sobre o arquivo, eu acho que tem muita coisa que o discurso ele vai se empoderando de certas palavras,
para criar uma certa autoridade, sendo que, por exemplo, a gente encontra em outras linhas do pensamento muita coisa em conexão, que pode ter um diálogo muito produtivo para as pesquisas de quem está começando como bolsista de iniciação científica, como a Jane mesmo comentou, essa importância que eles vão ser os novos pesquisadores, que a gente está aqui nessa troca contínua de conhecimento. Então, eu abro para o debate. Eu acho mais importante do que apresentar a minha pesquisa com todos os movimentos, é abrir o espaço para a gente poder debater, e se alguém tiver alguma questão para me fazer, eu vou ficar bem feliz de poder responder, e vamos dar andamento, então, para o nosso grupo aí. Abraço, valeu, obrigada.